Olá! Hoje vamos falar da chegada ao universo do trabalho dos nossos jovens. Minha convidada de hoje, dedicada, responsável, natural de Montenegro, filha do seu Ernesto, da dona Noeli, é bacharel em administração de empresas. Esposa do Samuel, gosta de atividades que a tirem da rotina. Mãe do Vinícius e da Marina, atua há 27 anos no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, como supervisora da regional de Novo Hamburgo, que abrange 41 municípios. Hoje teremos uma conversa de peso com Alessandra da Cruz Borges. Seja muito bem-vinda, Alessandra, para essa conversa de peso. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Poder contar um pedacinho da tua história e dessa empresa, né? Essa instituição que completou, tive a oportunidade de estar com vocês comemorando esse momento, 50 anos. 50 anos. Neste ano e 40 anos aqui em Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo, desde 79, atuando aqui na região de Novo Hamburgo. Deve ser uma honra representar essa instituição, Alessandra. De fato. Mas vamos um pouquinho antes disso. Começou a trabalhar muito cedo com o pai. Muito cedo. Trabalhava numa cozinha industrial, meu cargo era filha do dono. Então eu fazia de tudo lá, né? Mas a ideia era ajudar meu pai, né? Eu não fui admitida, né? Eu tinha que estar lá, eu tinha que ajudar, né? E aí, quando eu fiz 17 anos, como era lá no polo petroquímico, eu viajava muito, eu tinha uma tia que trabalhava no CIE e que estava vivenciando isso comigo, né? E disse, olha, nós temos uma vaga de estágio no CIE para visitar empresas, tu tem interesse? Eu disse, não, topo, quero ir. E aí, desgarrei do pai e fui trabalhar, fui fazer estágio no CIE. Trabalhei 1 ano, aí participei de um processo seletivo no Bamerindos, que nem existe mais, né? Mas fiquei lá 8 meses e aí o CIE me convidou para voltar e ser efetivo, então, coordenar lá a unidade de Montenegro. Muito jovem, né? Muito jovem, não tinha 19 anos completos ainda. E aí, sim, o coordenador, ele atua em todos os processos, né? Ativa campanhas de comerciais, de visitas. Enfim, ele é o responsável pela unidade, né? Depois... Estamos falando de uma Montenegro, de uma região que hoje ainda tem muitas indústrias, mas que na época tinha ainda indústrias ainda maiores do que hoje, né? Tinha. Acho que é uma pujança de uma Ambev, né? Na época não era Ambev ainda, fábrica da Antártica, né? Frangosul, Pepsi... Tinha muita coisa lá. Continuam tendo grandes empresas, sim, né? E cada vez mais. Montenegro é uma região que tem uma perspectiva de crescimento bem interessante. Assim. E vocês tinham esses contratos já com essas empresas Sim, todas? Sim, já tínhamos com essa TANAC, com essas empresas todas, tinha estagiários. Mas também nós nunca fomos assim o CIE nunca foi focado em nichos de mercado. Sim. Claro que nós temos as nossas segmentações de clientes, mas nós atendemos qualquer tipo de cliente que se enquadre na lei. O que a lei de estágio diz, qualquer empresa, pessoa jurídica, pode ter um estagiário, desde que tenha aquelas condições estabelecidas na lei. Então, nós tínhamos também na lojinha, nós tínhamos também em lugares menores, né? Emprega ainda mais pessoas. Talvez né? ainda empregue mais, E são experiências diferentes, né? São experiências riquíssimas, às vezes. Falaste de banco, né? A gente vê muitos estagiários começando no banco, fazendo frente de caixa, tendo essa primeira atenção ao cliente. Acho que o serviço tem suas especificidades, a indústria outro, o comércio outro, né? Sim. Te comentava aqui em off que foi estagiário também pelo CIE lá nos meus 16 anos. No comércio, né? No comércio naquele momento lá. E acho que muitos de nós, as pessoas que nos assistem, tiveram essa oportunidade, a sua vida ligada, de algum momento ligada, no mínimo fizeram uma ficha no CIE, né? O cadastro, né? Mas não é raro a gente encontrar pessoas que disseram, eu fiz estágio no CIE. Quando eu digo que eu sou do CIE, as pessoas dizem, eu fiz estágio no ano tal. Assim, isso nos honra muito, né? É sinal de que a gente fez parte da vida dessa pessoa de alguma forma, né?
pelo menos no início, quem é que não lembra de como é que foi o seu início, Nossa, né? primeiro dia do primeiro emprego. Primeiro dia no primeiro trabalho. E se não tiver alguém, essa é a nossa missão também, é bater de porta a porta nas empresas e sensibilizar a empresa de alguma forma de que ela também é responsável por essa sociedade, por esses jovens que estão vindo aí, né? Pela formação desses profissionais. E também fazer com que eles se lembrem de como que foi a primeira vez deles, né? Alguém deu essa chance, alguém deu essa oportunidade dele crescer e começar. O empresário, de maneira geral, está preparado para receber essa gurizada? Porque antigamente a gente tinha uma relação mais dura nas empresas, né? Hoje a gente vive uma flexibilização um pouco maior, uma sensibilidade um pouco maior por parte dos líderes, né? Hoje se fala em líder e não no chefe, né? Sim. Mas também a gente vive, por outro lado, uma geração que processa as coisas, vamos chamar assim, de uma forma diferente, né? Ela é totalmente digital, ela pensa em bits, né? Então continuamos tendo um certo distanciamento entre essas faixas. Nós temos uma lacuna que é um desafio nosso, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais nisso, né? Nas empresas também, essa flexibilização, não dá para flexibilizar demais, claro, né? A empresa claro. tem uma linha de trabalho. Ela está ali para produzir, ela né? está ali para produzir, enfim, né? O empresário está focado nas suas metas, nos seus objetivos, nas suas estratégias, mas a nossa ideia é sensibilizar também o empresário de que dentro dessas estratégias ele tem essa capacidade de absorção dessa gente nova. Porque é esse jovem que vai trazer a tal falada inovação, né? Porque tu pega os profissionais da minha geração mesmo, né? É uma dificuldade tu trabalhar com inovação e criatividade. Alguém te lança um desafio desses, tu já parte do que já tem. E inovação não é isso, é pensar diferente, é ver as coisas de outra forma. E o jovem tem muito disso, ele não tem medo de errar. E a gente já tem as barreiras naturais da vida. Faz muito bem, né? Faz bem, sabe? Só claro, tem que trabalhar, tem que dosar. E aí que tá o desafio do gestor de RH. Aí é aí que ele se escabela e aí que enriquece o currículo dele. Essa palavrinha também veio muito apropriada, né? RH, antigamente era DP, né? O Departamento Pessoal, que está bem pertinho de delegacia de polícia, assim, se olhar para DP. Agora, recursos humanos. Agora já é desenvolvimento humano. Desenvolvimento já humano. É outra as empresas coisa. têm essa nomenclatura para esse departamento. Quer dizer, a compreensão de que ali tem um ser humano realmente, né? Na verdade, no CIE chama Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é justamente para alinhar essas duas coisas, né? Que, na verdade, é isso, né? Por que as pessoas... hoje ninguém mais fica 27 anos numa empresa, né? Eu sou quase uma joia rara, né? Embora o CIE não seja mais a mesma empresa. O CIE não é. Tu tem uma rotina muito doida, na verdade, né? Muito ampla. Eu não tenho rotina, né? Então. Eu tenho, graças a Deus, todos os dias eu digo que bom que eu não tenho rotina. Isso também possibilita que a gente vá gostando, continuar se apaixonando todos os dias por isso, né? Mas no início eu ia lá fazer uma ficha, era de outra forma. Hoje nós estamos trabalhando num projeto para tornar todo o contato digital, desde o início com o jovem até a entrega do contrato final, que tem uma série de processos aí que ninguém imagina, né? Mas tem, porque eles têm que ser muito bem embasados em lei, né? Não só do estágio, como da aprendizagem, todos os programas que a gente trabalha. Então o CIE não é mais o mesmo. O que te trouxe para Novo Hamburgo, Alessandra? O CIE me trouxe para Novo Hamburgo. Continua morando em Montenegro, né? Continuo morando em Montenegro. Aliás, tive a oportunidade de encontrar na segunda-feira o lançamento TV Mon lá, né? Teu filho estagiário, trabalhando com o Adriano, com o nosso fundador da nossa Vale TV aqui lá atrás, lá em Montenegro. Essa ponte aérea, dia a dia, tá tranquilo? Sabe que eu nem sinto mais, eu converso bastante isso com o meu gestor, inclusive, né? Que ele se preocupa e pergunta como é que tá pra ti. Tem um desgaste, né? Claro, 2 horas por natural, dia. Mas olha só, igual eu tenho que viajar, né? Eu tenho que ir visitar o Vale do Paranhana, ontem eu estava lá em Taquara, eu tenho que ir a Sapiranga, eu tenho que ir a Torres, eu tenho que ir a Osório, eu tenho que ir a Capão da Canoa, eu tenho que ir em todos os postos. Tem que ir a Tavares, estava me contando aqui. Já fui a Tavares, não vou seguido, mas eu também... faz parte da nossa jurisdição, né? Se algum cliente nos chama, nós temos que ir lá atender.
Geralmente, quando é prefeitura, sou eu que vou, Porque né? o CIE tem estagiário em Tavares. Tem estagiário em Mostardas, Tavares, Mostardas, Capivari, Palmares, que é enfim. lá embaixo, quase São José do Norte, lá naquele braço da lagoa, né? Quase lá na outra área. Aí tu veio para Novo Hamburgo em 2007. Vim em 2007. Já como coordenadora? Já como supervisora executiva supervisora. da regional. Que regional é essa? 41 municípios, né? É uma área muito abrangente. É uma área bem grande, de todo o litoral norte, todo Paranhana, Sinos até Novo Hamburgo. Vai até Santa Maria do Herval. Até Santa Maria do Herval, por aqui. Tu estava me falando que esta área aqui da nossa região, como você chama, do posto? Do posto. Tem outros postos nessa região Tem aqui? outros postos. Sapiranga, Taquara, Torres, Osório, Capão. Mas aqui de Novo Hamburgo até Santa Maria do Herval? Aqui não, nós só temos assim dias de atendimento que nós atendemos em Ivoti, junto ao CDL, junto à prefeitura, Campo Bom, nesses locais nós atendemos assim um dia só por semana, né? Nesta área de Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivoti, Dois Irmãos, até Santa Maria do Herval, são 27 mil inscritos. Pessoas aguardando vaga. Aguardando trabalho. Sim. Não quer dizer que essas pessoas não estejam posicionadas em outro lugar ou fazendo alguma atividade remunerada, enfim. Mas o seu cadastro no CIE está lá aberto, sem vaga. São 27 mil, 16 mil de nível superior e 11 mil de nível médio. É muita gente precisando começar a trabalhar. Como trabalha com essa expectativa aí, Alessandra? Então, nós temos dentro do CIE, além das ações de marketing, além das ações de mídia, enfim, desses planos, nós temos uma área de pessoas que trabalha só nessa visitação, nessa persuasão junto ao mercado de trabalho, além de apresentar o trabalho do CIE, colocando isso para o empresário. É por esses canais que entram as vagas. Mas é muito desafiador, né? Isso não... houve um tempo que teve menos procura, né? Nós tínhamos muitas vagas e isso muda, né? Isso é sazonal, né, Rodrigo? Eu não sei se vocês lembram, se tu lembras daquela época que passava uma moto nas cidades no interior, dizendo que tinha vagas, sonora, né? E as pessoas iam lá. Hoje em dia, assim, nós vizinhamos ali do UAMI, né? Segunda-feira de manhã, a fila do UAMI vai até lá em cima no Ministério do Trabalho. Novo Hamburgo, cada indústria tinha o seu carro de som recrutando nos bairros de Novo Hamburgo pessoas para trabalhar. Hoje sobra gente para trabalhar. Né? E isso muda o perfil do mercado, porque o empresário, às vezes, prefere contratar uma pessoa mais velha, que tenha experiência, com um salário de iniciante, né, com salário menor, porque o mercado puxou, isso é natural, né? Esse é o momento. Né? Não é que aquele empresário é o malvado. Isso é um movimento de mercado. E tem muita gente boa desempregada. Tem muita gente boa desempregada, gente que tem experiência. Né? E aí é o maior desafio do CIE, conseguir vagas para aqueles que não têm experiência. 50 anos do CIE, 40 anos do posto de Novo Hamburgo, realmente, né? E esse desafio enorme de aproximar a academia das empresas. Como faz essa matemática? O que é que vem pela frente? Qual é o futuro do trabalho? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a Alessandra da Cruz Borges, supervisora do CIE. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a supervisora regional do CIE de Novo Hamburgo, isso que abrange 41 municípios da nossa região, vai até o litoral norte, de Torres até Tavares. E daqui, Montenegro, tua área ainda? Não. Tu perdeu tua cidade, Sim. É isso? São Leopoldo já é outra área também. Já é outra área. Então estamos aqui no limite até Santa Maria do Herval, Alessandra da Cruz Borges. A gente conversava um pouco dos desafios do emprego, quero aprofundar essa pauta contigo. Esse número é muito alto, né? Numa região que deve ter 500 mil habitantes, talvez. Isso. Se a gente contar Campo Bom, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, talvez não chegue, talvez 400 mil habitantes.
nós temos 27 mil jovens esperando por essa oportunidade. Alguns deles a primeira, talvez a maioria a primeira oportunidade de um contato profissional com uma empresa, né? A gente poderia falar emprego, mas não é emprego, é um estágio, é outra regulamentação, né? Outra formalização, apesar de ter tido também avanços, né? Agora com as férias, né? Uma coisa que na nossa época não tinha recesso. Não tinha. Né? Esse desafio é muito grande, Alessandra. O que tu enxerga pela frente dentro de uma dificuldade de momento da nossa economia mesmo, nos últimos 5 anos recessivos? Tu falaste de bons profissionais no mercado. O que vocês conversam internamente de perspectivas para 2020, para a sequência do trabalho? Então, justamente nesse momento nós estamos fazendo toda a projeção para 2020, né? Tudo que nós pretendemos alcançar em 2020. Nós temos metas desafiadoras, nos propomos sempre metas desafiadoras, porque não pode parar, justamente porque tem todo esse pessoal aí aguardando, né? Eu acho que as coisas são cíclicas, né, Rodrigo? As coisas vão, essa maré, eu acho que vai passar, e essa é a nossa esperança, para isso que a gente já vive. Foi pior, né? Já esteve pior, e assim, tem muito do empreendedorismo desse jovem também, que esse jovem vai procurar outros meios, né? Ele não está só nessa dependência também, porque esse jovem tem esse perfil, né? Ele não fica procurando muito. E nós temos, além do estágio, aprendizagem. Então, essa sim é uma obrigatoriedade legal, é uma exigência do Ministério do Trabalho, uma coisa que as empresas têm que se adequar. E hoje, aqui na região, nós temos 300 jovens fazendo aprendizagem, além do estágio. Então, que seriam os menores aprendizes? Que seriam os jovens aprendizes. 300? 300. Esse número é pequeno. Mas é que não tem só o CIE, né? Tem o Sistema S, que trabalha forte nisso, né? Porque, em primeiro lugar, as empresas procuram o Sistema S, as vagas excedentes procuram as organizações que são aptas a trabalhar com jovem aprendiz. Porque antigamente a gente tinha o CIE como esse concentrador dos estágios. Né? Na minha época era onde nós íamos. Ainda é. A Liberato encaminhavam alguns estágios, a universidade começava a olhar para isso também, né, como sendo uma agência, mas ainda não era, eu não sei como chama o termo, de ser regulamentada para propor o estágio. Né? E depois algumas empresas de recursos humanos também começaram a oferecer a serem capacitadas para isso legalmente, né? Hoje existe uma concorrência maior em torno disso. Existe, claro. Também, com a possibilidade de oferecer o estágio. Sim, né? também. Fala um pouquinho dessa história de 50 anos para nós. Então, o CIE começou em 69. Tu faz parte de mais da metade desse período todo aí. Eu faço. Sabe que eu parei para pensar nisso, né? Que coisa boa. Tô aí. O CIE começou em 69, né, em Porto Alegre. Essa ideia do estágio veio de São Paulo, né? Um dos pioneiros que veio fundar aqui o CIE. O CIE é uma organização não governamental, de direito privado, sem fins lucrativos, e que tem esse intuito de colocar o jovem no mercado de trabalho através desses programas. E desde 2017, além do estágio da aprendizagem, ainda está trabalhando com um outro programa, que é o POD, que é um programa de oportunidades e direitos, que é um programa do governo do estado, que trabalha com egressos da fase. Porque nós já estamos trabalhando dentro da fase desde 2012 com o aprendiz legal. Então, tem empresas que têm uma cota astronômica, né? Ou que também não tem espaço físico para absorver esse jovem. Então, existe um acordo, né, com o Ministério do Trabalho de que a empresa vai cumprir a sua cota com o jovem que está cumprindo medida socioeducativa. Então, e quando ele sai de lá, a preocupação era essa, né? E depois que ele sair de lá, o que vai acontecer? Né? Ele vai voltar para cá, ele vai voltar para o seu meio, ele vai reincidir, né? E esse programa já é um programa que existia desde o governo da Ieda. Só que ele era muito menor, ele abrangia só Porto Alegre e Santa Maria, tinha 180 vagas. No governo Sartori, ele abriu 1.080 vagas, se não me engano, e para todo o estado. E aí o CIE participou desse chamamento público, né, e venceu, e está trabalhando com 2 lotes, o lote de Porto Alegre e o lote do interior, atendendo todos os jovens egressos da fase. Todo jovem que sai, que cumpre a sua medida e que tem interesse em aderir ao POD, vai participar do programa, independente dele ter o contrato de aprendizagem ou não, né?
Que maravilha isso. A ideia é reintegrar ele no mercado de trabalho, dar oportunidades, fazer com que ele estude, porque quando ele sai, ele faz um plano de reingresso, né, aqui fora, e ele tem uma série de compromissos. E um deles é estudar, e a gente ajuda ele a arrumar a escola, a frequentar a cobra deles, né? É uma série de compromissos, familiares inclusive, né? E como está funcionando isso, hein? Um programa com esse tempo todo de maturação, aqui na região, expressiva quantidade de vagas. Como é essa relação com o empresário? Porque fatalmente existe o que poderia se chamar de preconceito, mas não é só um preconceito infundado, né? É um conceito formado. Tu tens uma pessoa que teve um desvio social da sua conduta social e que está então ali recebendo uma primeira oportunidade de ser diferente, mas que, como tu falou, ele é fruto desse meio, né? Ele vir a rescindir talvez seja um caminho natural, como acontece todos os dias na nossa sociedade, né? Como está a recepção da indústria, da empresa, desses jovens? Como é que isso acontece depois do desdobramento disso na sequência? É bastante desafiador, Rodrigo. Nós estamos ainda... Esse Imagino trabalho que está deva começando. ser um Big Brother para esse jovem. Todo mundo na volta dele enxergando a postura dele. Ele começou em 2018, tá? Em 2018 que nós começamos a implementar. Então, o que nós tínhamos dificuldade? De conseguir também local, às vezes, para ele fazer prática de aprendizagem, né? E nós fizemos algumas parcerias. Aqui em Novo Hamburgo nós temos parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele faz a parte prática, porque o aprendiz ele é assim, né? Ele vai um dia por semana no CIE fazer a teoria e 4 dias ele tem de prática. Então, ali já passaram alguns jovens pela Secretaria de Desenvolvimento fazendo essa parte prática. Mas o nosso desafio é justamente conversar com o empresário e lançar essa semente, né? Claro que é um trabalho longo, é um trabalho mais do que desafiador, do que é o nosso corriqueiro, né? É que, na verdade, a gente tem que começar a pensar, assim, esse jovem, se ele foi para esse lado, né, para o lado do crime, e se ele quer participar, porque quando ele é entrevistado para participar do POD, ele pode aderir ou não, né? Ele é convidado a participar. Então, se ele está dizendo, eu quero uma chance, se ele está te estendendo essa mão, então por que... É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, né? Porque ele pode dizer, não, muito obrigado, eu não quero participar de nada, eu não quero compromisso nenhum, eu não quero voltar para a escola, eu não quero vir aqui em reuniões com pedagogos, psicólogos e assistentes sociais no CIE. Eu quero minha vida, tchau. Acontece, viu? Muito, a maioria. Mas aqueles que aderem ao POD, nós tratamos assim como um produto que a gente precisa, a gente tem responsabilidade com ele para inserir ele de volta. Porque se nós tivermos essa vitória, isso vai ser muito comemorado, né? A gente reintegrou alguém na sociedade, a gente fez o nosso papel. E, assim, ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ser sequestrado, ninguém quer né? Ninguém quer ter sua casa invadida. Ninguém quer sofrer nenhuma dessas infelicidades. A sociedade não está acostumada a cuidar daquilo que ela espera, né? O que a gente está fazendo para que isso não aconteça? Vocês estão fazendo um lindo trabalho. Nós, assim, a gente está lá batalhando. É um lindo trabalho. Dentro de todos os desafios que vocês têm, que não são poucos, né? É um lindo projeto esse. A gente fica torcendo. Não conhecia ele até conversar contigo. E vou fazer questão de acompanhar ele mais de perto. Acho que é uma coisa que a gente precisa se debruçar e incentivar cada vez mais. Verdade. Que os nossos empresários, né, de todas as áreas, né, da indústria, do comércio, serviços, olhem para isso com muito bons olhos e a possibilidade de pegar esse jovem que quer fazer diferença na sua vida, né, que quer escolher um outro caminho e poder dar um futuro melhor, quem sabe, para ele, ou pelo menos abrir uma porta para essa gurizadinha que todos os dias tem muitas portas se fechando para eles. Uma oportunidade. E naturalmente nós faríamos isso, né? Infelizmente, naturalmente faríamos isso. O que vem pela frente? O que você está preparando aí dentro desse ambiente competitivo, dos seus próximos 50 anos? Né? Foi muito bom ouvir a palavra do presidente aqui em Novo Hamburgo, né? Quando ele esteve aqui nesse momento de comemoração. O
que tu está enxergando assim como perspectivas para todos nós? Agora, em curto prazo, é justamente desenvolver esses projetos de comunicação, né, de acompanhar toda esse boom digital, né, fazer com que a gente consiga se comunicar. Só para tu ter uma ideia, assim, Rodrigo, há um tempo atrás a gente telefonava para o jovem, né, dizia, tem uma vaga aqui e tal. Hoje em dia, se tu telefonar para um jovem, ele não vai te atender, né? Aliás, se tu se ligar para ti agora, tu vai olhar o telefone, não, mas não conhece o número, né? A coisa se tornou invasiva. Então, até isso, a gente tem que adequar essa linguagem. O nosso principal objetivo agora, de momento, é adequar essa linguagem e partir paralelamente com outros projetos que possam vir a crescer justamente nesse mundo digital, né? Facilitar a vida do jovem para que ele tenha esse ingresso no mercado, diminuir essa lacuna, é bastante desafiador. E preparar ele para a entrevista também. Para a entrevista e, claro, para o dia a dia do trabalho depois, porque, evidentemente, acho que a gente já não tinha muita noção. Lembro de mim, aos 16 anos, né? E nós tínhamos ainda lá nos anos 80, começo dos anos 90, uma ingenuidade para muitas coisas. Não existia internet, comunicação, a informação era muito restrita. Mas, independente disso, me parece que esse jovem com tanta informação tem menos posicionamento ainda, menos postura ainda para tudo isso, né? Tem. E aí nós fazemos essas palestras em escolas, reunimos esses jovens, levamos especialmente em lugares de maior vulnerabilidade, assim, né, você trabalha. Mostrando para ele o que ele tem que saber antes de ir na entrevista, o que é importante ele, de que forma se apresentar, que é importante ele saber para onde ele está indo, né, que tipo de empresa é. E hoje ele tem acesso a tudo isso, né? É só ele pegar o celular ali, que todos eles têm, né, para poder se adequar à entrevista. Continue usando a nossa Vale TV como um canal de comunicação com essa gurizada toda aí, com os pais dessa gurizada, com os avós também, com essa turma toda aí. Vou usar. Obrigado pela tua presença aqui, seja sempre muito bem-vinda na nossa Vale TV. Adorei conversar contigo, Alessandra. Eu que agradeço, muito obrigada. Hoje, numa conversa de peso com a coordenadora, a supervisora regional de Novo Hamburgo, do CIEE-RS, Alessandra da Cruz Borges. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.